Boa noite! Vamos iniciar a nossa live de hoje e o tema é carência afetiva e dependência emocional. Estou aqui colocando afetiva e dependência. Ai, gente, só um minuto que eu tô aqui escrevendo o tema. Foi. Comentário fixado, tá aqui o tema da live de hoje. Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Como é que andam as coisas? Boa noite, Eliana. Boa noite, Esté. Todo mundo esperar um pouquinho pro pessoal ir chegando, pra gente bater esse papo. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô um pouquinho longe do celular. Eu tinha antes um microfone, mas eu troquei de celular e agora o cabinho não entra, né? O celular não tem mais aquele negócio. Oi, Madu, tudo bem? Boa noite, Mary. Você por aqui, que bom. Boa noite, Sil, Geni. Vamos lá, todo mundo chegando, que bom. Esse bate-papo vai ser muito rico. Oi, Fábio, boa noite. Hoje a conversa vai ser boa. Convidem aí as pessoas que precisam falar sobre esse assunto. Boa noite, Electo. Rita, boa noite. Hoje a conversa vai ser boa. Só lembrando, oi Cida, boa noite. Lembrando só que a live não fica... Oi Renata, não fica salva aqui, Celeste, boa noite. Não fica salva no Instagram, tá, gente? Então estejam comigo aqui. É super importante pra gente... Ai, boa noite, Edna. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode ir começando o nosso bate-papo, afinal tem muita coisa para ser dita. Boa noite, Dora. Vocês tiveram a mesma quantidade de votos para os dois temas, né? O outro é sobre se sentir capaz. Boa noite, Rita. Sobre se sentir capaz, sobre insegurança, que é um assunto super bacana e que a gente vai falar na próxima live daqui a 15 dias. Boa noite, Poliana. Bom, vamos todo mundo chegando aí devagarzinho, quem for chegando vai se aproximando aqui do nosso assunto, mas vamos começar, né? Em respeito a quem chegou no horário, vamos iniciar o nosso bate-papo. Primeira coisa, né? Eu gosto sempre de alinhar com vocês o que a gente chama de carência, o que é dependência, a gente precisa fazer essas definições que muitas vezes não está claro. Primeira coisa, um nível de carência... Todo mundo tem, né? A gente já tem uma falta e um vazio que faz parte da nossa constituição. Então a gente tem essa tendência a ter um pouco de carência no sentido de precisar do outro, de ter esse desejo de estar com alguém, né? De ter desejo de afeto. Boa noite, Inês. Então não necessariamente é uma coisa ruim, né? Que a gente tenha um nível de carência, ok, faz parte da existência humana, faz parte das relações. A maneira como a gente lida com isso e o tamanho dessa carência é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E dependência emocional... Boa noite, Anitta, de Santa Catarina, que legal. Dependência emocional também a gente sempre tem um pouquinho, eu sempre falo isso, a gente sempre vai ter um pouquinho de dependência emocional das pessoas que a gente ama, né? Por exemplo, sei lá, eu amo minha filha. Se ela estiver doente, eu vou ficar preocupada. Então a minha emoção depende um pouco do bem-estar dela. Então esse nível de dependência também, se a gente falar, eu sou totalmente independente, ninguém é, né? Quando envolve amor, algum nívelzinho de dependência a gente tem. Mas isso não é ruim, né? Isso faz a gente cuidar, faz a gente querer estar próximo. Isso é um encontro que a gente tem, né? Não é uma coisa que é necessariamente ruim. Oi, Walt Disney. É o meu caso, eu acho os dois. Pois é, e aí a gente tem que ver até que ponto isso é uma coisa saudável dentro da normalidade, do que a maior parte de nós vive, ou quando isso começa a se tornar patológico, que vai ser o que eu mais vou abordar aqui, né? Que eu acho que é o motivo maior de vocês quererem falar desse assunto, é quem sofre a partir dessa carência e dessa dependência emocional. Eu costumo falar que a pessoa que tem carência excessiva, ela tem muita
dificuldade de ficar sozinha, né? Como é que eu posso saber se eu sou carente? Como é que você se sente quando você tá sozinho? Como é que você se sente quando tá numa relação? Isso faz diferença, né? É óbvio que quando a gente se relaciona com uma pessoa que a gente ama, a gente tem o desejo de estar próximo. Mas a gente também é capaz de ficar feliz mesmo na ausência da pessoa. A pessoa que é muito carente, ela é muito demandante do outro, né? Ela fica querendo atenção, carinho, ela tem uma necessidade do outro muito intensa. E aí, nesse ponto, já se torna uma questão patológica. Isso é importante ver. Por que que é importante? Porque a pessoa carente, como eu falo, é igual você ir num supermercado com fome. Você vai no mercado, se você estiver morrendo de fome, você vai perder a seletividade e vai querer comprar qualquer porcaria, né? Você sai comprando, porque você está com fome. E isso vai influenciar o teu critério de escolha. Querer ter posse do outro é carência afetiva? Juliana, pode ter carência, né? Pode ser só possessividade mesmo, mas pode ser... todo carente quer controlar o outro, né? Porque se eu sou carente, acredito que a pessoa que está comigo é a fonte da minha felicidade, eu vou ter pavor de perdê-la. E aí eu vou querer ser controladora, eu quero possuir, né? Se eu acredito que aquela pessoa é a razão da minha existência, eu não posso perder aquela pessoa, né? E aí a pessoa se torna possessiva. Boa noite, Vesleia. Então, o carente emocional nunca está satisfeito. Perfeito, Cida, nunca está satisfeito. Porque é uma carência que ela é um saco sem fundo, né? Ela nunca está suprida. Por mais que o outro dê para ela, aquilo não sacia, né? Então, e aí voltando para essa analogia, né? Quando a gente é muito carente, é como se fosse com fome no supermercado. Você perde teu critério seletivo e começa a entender que qualquer alimento vai ser satisfatório. É a mesma coisa quando você é carente. Você é carente e a carência leva a pessoa a ficar muito mais vulnerável, né? Ela pode estar... Boa noite, Solange. Ela pode ficar mais suscetível a entrar num relacionamento abusivo, por exemplo, né? É aquela pessoa que prefere ficar com alguém, qualquer pessoa que seja, do que ficar sozinha. Então ela começa a perder o critério seletivo. Ela aceita qualquer migalha de carinho e de amor, né? Ela acaba aceitando muito pouco do outro, né? E aí vira um ciclo completamente... É um looping adoecido, porque a pessoa é carente, ela se relaciona com qualquer pessoa e já quer... ficar apegada, né? Ela tem aquele apego com a pessoa e muitas vezes ela não tem critério, ela acaba se metendo em furadas. Electo, falta de segurança em si próprio. Tem muito a ver com isso, com falta de segurança, com baixa autoestima. Boa noite, Franci. É a pessoa que tem uma autoestima baixa, né? E aí ela começa... E aí a carência, eu acho importante a gente começar a entender. Eu fico tentando responder, gente, mas vocês comentam muito. Eu vou tentar não responder imediatamente para não perder a minha linha de raciocínio. Primeira coisa que a gente precisa entender é de onde vem essa carência, né? A carência emocional... ela é um pouco constitutiva do sujeito, né? Porque existe aquela separação da mãe, né? No próprio nascimento, assim, tem uma coisa que se perde, você fica eternamente naquela falta. Mas a falta, ela coloca a gente em movimento, né? Esse pouco de carência, né? A gente tem carência de várias coisas, de relacionamento, de coisas, de pessoas. Isso faz a gente se movimentar para a vida. Se eu tô completamente plena, a tendência é que eu me acomode e não busque nada. Então a carência, num certo nível, ela coloca a gente em movimento, faz a gente querer buscar, né? O fato de eu sentir falta de companhia me faz buscar companhia, né? O fato de eu sentir um pouco de carência e querer me relacionar me coloca mais disponível para as relações. Então é claro que um nível de carência é importante. Porém, existem crianças, por exemplo, que não foram suficientemente amadas pelos seus pais, né? E aí elas podem crescer com aquela autoestima baixa, com uma sensação de que ela não é suficiente para o outro, né? E aí ela cresce com aquele buraco afetivo e ela fica querendo preencher os buracos que ela tem na vida dela com a presença do outro. Por isso que nunca cessa, a carência nunca cessa, porque não é o outro que vai dar conta daquela carência, porque ela é muito anterior àquela relação. É uma carência, é um buraco que a pessoa carrega nela. Então ela não vai conseguir dar conta daquilo com pessoa nenhuma,
né? Então, exatamente, reflexo do meu passado. Pois é, normalmente as pessoas que são muito carentes, né, a gente se constrói afetivamente a partir dessas primeiras relações. Então é claro que aquilo vai gerar um impacto na nossa vida atual. E não é só o abandono, né? Esse abandono afetivo que a gente sofre quando tá na infância. Boa noite, Maluzinha. Não é só aquele abandono inicial que a gente sente, né? Que carrega aquela carência, uma falta de amor, né? Por parte de mãe, de pai. O excesso também pode gerar pessoas carentes. Aquelas pessoas que são criadas com super proteção, com excesso de carinho, de zelo, de dedicação. E aí a criança se torna um adulto que depende dessa atenção excessiva do outro sobre ela. Ela precisa que aquela pessoa fique o tempo todo ali para ela, porque ela cresce naquele ambiente onde ela é muito paparicada emocionalmente e é como se ela fosse uma mimada emocional. Ela fica carente o tempo todo buscando essa atenção. Então esses dois extremos podem gerar uma pessoa com dificuldades afetivas na vida, aquelas que tiveram muito pouco e aquelas que tiveram em excesso. Né? Então a gente tem que ficar atento. Deixa eu só voltar aqui, gente. Nos ensine a superar isso. Calma. Estou sofrendo essa carência da parte do meu marido. E quem não sente carência? Gente, calma, deixa eu tentar responder. Bom, carência que você sente em relação ao teu marido, aí você tem que avaliar, Maluzinho, se é uma carência sua, que você é uma pessoa muito demandante e que precisa de manifestações mais explícitas de carinho, e teu marido, por exemplo, é uma pessoa mais fria. Se é isso que está acontecendo, ou de fato a relação está passando por um momento de crise e acaba acontecendo esse afastamento do casal, o que pode gerar carência. Então você tem que avaliar, você tem que avaliar o que está acontecendo. Então é importante a gente avaliar, mas ele é em mim. Ele é o quê? Não entendi, Maluzinho. É importante a gente avaliar que essa carência, normalmente as pessoas que são carentes e dependentes emocionais, isso aparece não só nas relações amorosas, aparece na relação de amizade, na relação, às vezes até no trabalho, com o chefe, né? Aquela pessoa que precisa de um reconhecimento explícito o tempo todo, precisa se sentir valorizada de uma maneira muito clara e a gente se torna dependente da opinião do outro, da emoção do outro. O que pensam sobre mim começa a ter um peso imenso e aí eu começo a ter muito medo de ser mal vista, mal avaliada, mal amada, né? De estar num ambiente onde eu não sou tão querida e aí eu passo a me comportar de uma maneira para ser agradável para o outro o tempo todo. E se eu sou agradável o tempo todo para alguém, eu não vou ser para mim mesma, né? Porque é impossível a gente estar agradando todo mundo. Então, olha o tanto que essa carência vai impactar a nossa vida. Né? A gente entra nas relações de uma maneira muito desvantajosa, né? Assim, será se existe essa palavra? É como se você estivesse em desvantagem na relação, porque você já entra com essa necessidade do outro. E aí você, se tiver numa relação amorosa, isso vai pesar mais ainda. Porque se você acha que aquela pessoa é a fonte da tua felicidade, você vai ter pavor de perder a pessoa, né? Você vai começar a querer controlar aquela pessoa. Você vai ler qualquer sinal como um sinal de ameaça. Eu liguei, ele não atendeu. Será que ele cansou de mim? Será que ele não me ama mais? Será que ele quer me deixar? O que está acontecendo? Conheceu alguém mais interessante? É um pavor de perder. Então, gente, isso é extremamente tóxico num relacionamento. A gente não pode entrar numa relação com esse nível de submissão, né? Entrar numa relação perdendo, né? Como se você entrasse já na relação com menos 10. E aí você já se coloca numa posição de desvantagem. E aí eu falo também, a pessoa muito carente emocionalmente, quando ela entra numa relação, é o abraço do afogado, que a gente chama. Vocês já sabem o que é o abraço do afogado? É a pessoa que está se afogando e você chega para salvar e ela te afoga. No desespero dela sobreviver, ela vai te afogar. Por isso que tem que ter muito cuidado, inclusive, se você for salvar alguém no mar. E salvar alguém na vida. A pessoa carente é o abraço do afogado. Ela entra num desespero tão grande que ela engole quem está com ela, né? Ela acaba tornando a pessoa quase que refém daquela relação. Então é claro que numa relação tem a participação de ambas as partes. Uma pessoa que é muito carente e dependente é outra que alimenta isso em contrapartida, né? Porque se é uma pessoa que não está
que não lida bem, que não alimenta essa relação com o dependente, ela simplesmente sai fora, Deus me livre, pessoa maluca, controladora, eu não quero. Né? Mas se a pessoa fica naquela relação, ela pode ser um pouco abusiva, né? Você pode entrar numa relação facilmente abusiva, né? Porque você vai se sujeitando, fica naquele desejo de aceitação, naquela necessidade de se sentir amado. E na verdade, o carente emocional, nesse sentido mais patológico, não é que ele dependa tanto do outro, ele depende do afeto do outro porque ele mesmo não tem amor próprio, né? Eu me torno dependente do amor do outro para me sentir amada porque eu não me amo em algum nível, né? É uma baixa de amor próprio. Para eu sentir que eu sou uma pessoa digna de ser amada, alguém tem que me amar, porque eu mesma não me amo. Isso é muito grave, né? A gente precisa, e aí assim, que o Walt Disney tinha falado, como é que a gente lida com isso? Primeira coisa é identificando. Muitas vezes a gente nem identifica imediatamente o que a gente está sentindo. Né? A gente está ali numa relação, não, mas é porque eu amo, porque é ótimo, porque tudo é maravilhoso. Né? E na verdade, é essa tentativa de tapar os buracos emocionais com outra pessoa. Só que nunca vai tapar. Nunca vai tapar, porque não é aquela pessoa que fez aquele buraco. Aquele buraco é como se fosse uma peça que não encaixa, né? Aquele joguinho de criança que tem vários buraquinhos e você vai encaixando as pecinhas. Ela nunca encaixa completamente, porque não foi feito por aquela pessoa. É um buraco que eu trago da minha história. E eu não consigo me completar pelo outro, né? Nada basta, nada é suficiente. Eu quero, eu preciso e aquilo não vai. Juliana, se não saber cuidar na relação com o carente afetivo, você é sugado. Completamente, Juliana. O Electo aqui é um buraco negro. A gente é sugado, a gente morre afogado. Né? Tentando salvar a pessoa que está se afogando, a gente morre junto. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse desequilíbrio do outro, né? Pior que tenho essa consciência. Não é pior não, Walt Disney, já é um primeiro passo, né? Ainda bem que você tem essa consciência. O fato de ter a consciência do problema já não é a solução, mas já é um primeiro passo. Quando a gente reconhece que a gente entra numa relação em desvantagem, quando a gente entra numa relação... E esse que é o problema, eu já ouvi isso de muitas pessoas, né? Não só pacientes, mas até de amigos. Eu não sei viver sozinho. Então a gente precisa buscar aprender a viver sozinho, né? E sozinho não é um ermitão isolado do mundo, mas eu preciso minimamente me sentir bem na minha própria companhia. Se você não se aguenta, como é que outra pessoa vai te aguentar? Se torne essa pessoa, né? Que seja uma... Ai, gente, peraí, só um minuto, despencou tudo aqui, peraí. Deixa eu só... Gente, eu já comprei outro tripé, mas tá demorando a beça pra chegar. Só um segundo, me perdoem. Despencou. Ai, deixa eu... Pronto. Voltamos à programação normal. Tudo sob controle, só que não. Vamos lá. Gente, tô com medo desse negócio voar aqui de novo. Oremos. Voltando, o que eu tava falando? Qual foi a última frase? Antes de cair o negócio. Bom, vou seguir falando e em algum momento ela volta. Mas a gente precisa entender um pouco, né? Atrasada, mas cheguei. Oi, Gorete, boa noite. Ai, alguém lembra, gente, que eu tava falando antes de despencar aqui o negócio? Eu sei que tem um delay entre a minha pergunta e a resposta de vocês. Você é ótima. Não é não, gente, é porque minha produção é precária aqui. O meu tripé tá assim, ó. Ele fica assim, caindo. Uma coisa horrorosa. Já comprei outro, mas tá demorando. Mas vamos voltar lá ao que nos interessa, falar da dependência emocional. Tem gente que não vive sozinho. Obrigada, Nani. Tem gente que não vive sozinho e não é labirintite, não é. Mas é a parte da falta de amor próprio. Como resolver dentro dessa carência? Vamos lá, de estar só. Obrigada, gente. Vamos voltar, então. A gente precisa aprender a viver sozinha. E sozinha... não é numa solidão de desamparo. A gente não pode associar estar sozinha a estar desamparado. São coisas diferentes, né? E a gente precisa, primeira coisa, entender gente, obrigada, eu já entendi. Entender
de onde vem essa carência, né? Entender que tem alguma coisa que é da minha própria história e que eu tenho que ressignificar a minha história, eu tenho que olhar para a minha história, olhar para as minhas carências e entender que lá, quando eu era criança, eu não tinha recursos emocionais para lidar com a falta de amor que eu sentia por algum motivo. Hoje eu sou uma pessoa adulta, eu tenho que ter ferramentas emocionais, eu tenho que conseguir administrar essas emoções, né, sem me sentir tão desamparada, né? Eu acho que a pessoa que é muito carente, ela sente um desamparo, é como se... Eu tenho uma paciente que ela tem muito isso, muito, muito, muito mesmo, essa sensação de desamparo, essa sensação de que estar sozinha é estar vulnerável, que estar sozinha é estar frágil, e no caso dela até por um excesso de proteção familiar, né? Ela foi extremamente protegida, filha única, aquela coisa da filha idealizada que está no lugar da filha perfeita, e ela espera esse tipo de relação de outras pessoas, ela espera ser paparicada e ser colocada nesse pedestal por todo mundo, e isso não vai acontecer, né? A sua filha é uma rainha na sua casa, mas na vida ela é só uma pessoa como outra qualquer. Isa, Adri, você acha que na adolescência a dependência emocional pode ser mais recorrente? Ótima, Isa, acho. Inclusive essa paciente é adolescente, que eu tô me referindo. Acho. Na adolescência, por que é maior a dependência emocional e os relacionamentos são muito intensos na adolescência? Né? Os vínculos de amor, tanto de amizade quanto os vínculos de amor mais sexual e tudo, eles são muito intensos e geram um sofrimento imenso. E por que tem tanta dependência na adolescência? Porque é uma fase da vida que a gente é muito inseguro, que a gente realmente não tem maturidade e recurso emocional para lidar com a rejeição. A gente tem uma necessidade de estar pertencendo, de ser bem visto, de estar pertencendo ao grupo. Só que a tendência natural é que a gente vá amadurecendo e aprenda a lidar com essas emoções de uma maneira mais saudável. Nem sempre isso acontece, e esse é o ponto. Valdisney, eu senti isso recentemente, e olha que eu amo a solitude, mas me senti vulnerável. Pois é. Gente, ó, uma coisa também interessante da gente pensar. Existem fases da vida onde a gente pode ficar mais carente. Sei lá, tô num divórcio, eu vou estar mais carente, né? Assim, se eu tô num momento mais frágil, que eu tô me sentindo insegura, tô desempregada, tô com algum problema maior, isso pode me colocar num lugar mais de uma carência maior, porque eu tô mais frágil. E aí eu me sinto mais dependente dessa companhia do outro, desse apoio do outro. Isso é normal. Eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação se essa carência ela se apresenta na minha vida em vários aspectos, em várias situações. Uma coisa é uma situação pontual, sei lá, é o que eu falei, tomei um pé na bunda, fui traída, porra, eu vou estar na merda, vou me sentir carente, vou precisar de atenção, né? Vou precisar um pouco de um colo. Ok, isso aí é da vida, é do jogo. Outra coisa é você perceber que você é uma pessoa madura, que todas as suas relações você entra de uma maneira muito ruim, que você não tem muito filtro seletivo, que você aceita esmola de amor, que você é pombo e vive de migalha, de carinho. E aí sim a gente tem que questionar, tem alguma coisa errada. Quando eu entro, tem pessoas que são tão dependentes emocionais que ela tem sintomas de abstinência parecidos com uma pessoa drogada, que está em abstinência da droga. Por exemplo, uma pessoa que é dependente emocional, de repente o parceiro ou a parceira vai viajar. E aí a pessoa já começa já a suar frio, né? Tipo, meu Deus, como que eu vou me virar sem a pessoa aqui? Como que eu vou dar conta sem ter essa pessoa? Já não dorme direito, já se sente ansiosa, já tem taquicardia, a pessoa chega a suar frio, ela tem sintomas de abstinência, tem sintomas de crise ansiosa quando ela se vê longe da pessoa que ela ama. Olha que louco, né? Eu acho que vocês podem perceber isso de alguma forma. Isa, será que essa dependência se alinha com a tentativa de controlar o parceiro? Sim, Isa. Eu tinha falado, não sei se você está desde o início, mas a pessoa, quando ela é dependente, ela quer controlar o outro. Gente, imagina, se você acha que aquela pessoa, ela é responsável pela tua felicidade, é claro que você vai ter medo de perder. É claro, se toda a minha felicidade está na mão daquela pessoa, ela tem que estar sob meu controle. Ela carrega meu coração, ela tem que estar perto de mim, eu tenho que controlar, eu não posso perder. Então, a dependência emocional ela é muito anuladora do outro, né? A gente anula, é o abraço do afogado, a gente afoga o outro com o nosso desespero, né? Eu preciso de você. A pessoa chega a se humilhar,
né? Quando termina, a pessoa que é dependente, você sente isso, Valdinei. Então você já deve ter passado por isso. A pessoa terminar com você é como se você fosse se desintegrar. A pessoa tem uma sensação de quase morte, né? Ela chora copiosamente, se humilha. Pelo amor de Deus, fica comigo. Por favor, me dê mais uma chance. Né? Isso acontece quando a pessoa ela entra nessa relação, você vê que ela não tem nenhum amor próprio, ela se humilha para ficar com o outro. Isso acontece no caso das... Boa noite, Juliette. Das pessoas que são dependentes emocionais. Elas sentem, é uma dor quase física, elas sentem que elas não vão sobreviver sem aquela pessoa. É muito patológico, é muito sofrimento. Cida, entrei em um relacionamento tóxico para não ficar sozinha e quando tentei terminar, cheguei a sentir dor física. Acabei de falar, Cida. Sim, exatamente. Sim, gente. Isso acontece porque a pessoa estabelece uma relação patológica com o outro, de dependência. Isso é muito ruim. Como eu falei anteriormente, é claro que algum nível de dependência a gente tem. Como isso aparece? Ah, eu sou casada com meu marido. Se ele estiver mal, aquilo vai me afetar. Né? Se ele estiver triste, se ele estiver, sei lá, doente, aquilo vai me afetar. Afinal, eu amo e ele está sentindo alguma coisa, apesar dele estar passando pelo problema, aquilo vai me afetar. Então a gente tem um nívelzinho de dependência. Isso vale para mãe, para pai, para filho, para amigo, né? Quando a gente ama as pessoas que estão com a gente tem esse nível de dependênciazinha do tipo, se algo acontecer para aquela pessoa, vai me afetar. Né? Então a gente não é totalmente independente. Não, eu sou totalmente independente. Isso é ser egoísta, né? A pessoa que, não, eu sou independente emocional, eu só penso em mim. Não, isso é ser narcisista, eu não tô nem aí pro outro. Não é disso que a gente tá falando, né? Agora, a dependência emocional patológica é quando a pessoa entra nesse desespero de achar que se aquela pessoa sair da minha vida, eu vou morrer. Eu vou morrer. E não dá pra ser assim, né? A dependência tem que ser saudável. Claro, Regina, a gente tem algum nível de dependência, mas é uma coisa extremamente controlável. Eu me sinto feliz quando a pessoa não tá ali. Eu consigo me divertir sem a presença daquela pessoa, né? A pessoa que entra numa relação de dependência emocional patológica, ela não consegue ser feliz se aquela pessoa não estiver próxima. Ela tem ciúmes quando aquela pessoa é feliz e ela não está junto. Às vezes, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Exato, Walt Disney, já dizia a música. É claro que a pessoa, por exemplo, né, uma paciente que eu falei, adolescente e tal, o namorado vai viajar. Ela vai viajar para um lugar que ele não vai e tudo. Aí ela já fica tipo, não sei se eu quero ir. Não sei se eu tenho vontade. Né? Assim, a pessoa não tem vontade de fazer algo que não inclua a pessoa que ela ama. Ela não consegue achar interessante sair sem a pessoa. E aí, normalmente, a pessoa sofre porque ela é assim, o outro não. O outro tá tudo bem. Não, eu vou... hoje não vai dar pra te ver, porque eu vou sair com os meus amigos, eu vou jogar bola com os meus amigos, eu vou estar com as minhas amigas, eu tenho um compromisso, a gente se vê mais tarde. E aí você pensa, meu Deus, ela consegue ser feliz sem mim. Né? Isso é muito louco, né? Quando você se incomoda da pessoa estar feliz sem te incluir naquele rolê. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Né? A gente precisa entender. E isso, gente, também tem uma cultura muito ruim do amor romântico, das metades da laranja, porque eu vou encontrar a tampa da minha panela, porque nós dois somos um. Não, gente, dois não tem que ser um só. Nós dois, juntos, somos mais. Mas eu sozinha sou eu e você é você. Então, uma maneira que a gente tem, primeiro, é fazer uma visita na nossa própria história e tentar entender onde esse buraco está, entendendo que esse buraco eu tenho que resolver comigo, não vai ser um outro que vai vir tapar. Nani, quais os caminhos para a libertação desta dependência? Terapia da conta? Estou trazendo, começando agora, né, a falar sobre isso. Eu preciso entender que essas carências, né, sei lá, se foi uma mãe e um pai que não me amaram o suficiente ou me amaram demais, eu preciso entender essas emoções e colocar cada coisa na sua caixinha. Né? Não esperar que outra pessoa vá resolver uma questão que é minha. Porque a pessoa que está ali vai ser a vítima da vez. Porque pode ser o José, o Antônio, o Pedro, não importa. A relação que eu estabeleço com aquela pessoa é que é muito negativa para mim. E para o outro, claro, né? A relação nunca é de um só. Porque eu quero usar aquela pessoa para tapar um buraco emocional. E isso é
por si só o início do fim, gente. Não existe isso. Ninguém vem tapar nada na nossa vida, né? Eu não quero que o outro cure as minhas feridas. Não é o outro que vai curar, não foi ele quem causou. O outro pode curar, vai ficar gravada, Tamires, não no Instagram. Eu tento jogar lá no YouTube, normalmente dá certo. Não é o outro que vai vir entrar na minha vida para curar uma ferida que não foi ele que causou. A pessoa que tá com você te fere, ela que vai ter que remediar aquilo. Agora, se é uma ferida que eu trago da minha história, não vai ser outra pessoa que vai sarar, gente. Gorete, isso é bem difícil quando temos filhos, principalmente quando já não moram mais em casa. Sim, e é interessante a gente perceber, né, que quando a gente tem essa carência, a gente tende a ser assim com os amigos, com os parentes, com amor, parceiro ou parceira mesmo, né? A gente tem essa relação de possessividade, a gente tem ciúme daquela pessoa, né? Porque a gente quer estar ali próximo, tapando aqueles buracos que a gente carrega na história da gente, né? E, gente, primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos seres faltantes por natureza, né? Assim, esse um pouco de carência é o que nos movimenta para a vida, tá tudo bem também. Eu não vou estar plena, me sentindo realizada e plena, nada me falta nessa vida, isso não vai acontecer. Por isso é tão importante a consciência de quem sofre que precisa mudar. Claro, a gente primeiro precisa entender que essa é uma questão minha, que não é do outro, né? Porque eu quero que o outro resolva meu problema, mas o problema é meu, como é que ele vai resolver? Né? Então a gente entra numa relação esperando que o outro venha curar as minhas dores, que não foi ele que causou, o que é mais louco ainda. Oi, Luiz, boa noite. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Que essa dor é uma dor minha, então eu tenho que olhar para ela. Trabalhar meu auto-amor e minha autoestima. Se eu não me aguento, como é que outra pessoa vai me aguentar? Né? Eu não posso dar a responsabilidade da minha vida nas mãos de outra pessoa. Né? Porque quando eu me torno uma dependente emocional, eu jogo toda a responsabilidade na minha vida na mão do outro. Você é responsável pela minha felicidade. Você é responsável por me fazer feliz. Ninguém quer esse papel, primeira coisa, ninguém quer. Eu não quero ser salvadora da vida de ninguém. Eu falo isso para meus pacientes, você não é centro de reabilitação do outro, né? Assim, a gente que tem que olhar para as nossas próprias dores, buscar o nosso desenvolvimento e entender uma coisa. Quem doa amor, quem é uma pessoa muito amorosa, quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Quando a gente é muito carente, a gente costuma também demandar muito do outro e às vezes também entrega pouco. E isso é importante também de observar, né? Quando a gente é uma pessoa que tem muito amor para dar, isso é interessante, como que eu posso suprir a minha carência? Como é que eu posso dar conta desse amor? Gente, distribua amor. Distribui amor. Como que eu posso distribuir? Fazendo coisas pelos outros, se conectando com as pessoas. Amor é uma coisa que quanto mais a gente dá, mais ele cresce. É a única coisa que quanto mais a gente vive, mais a gente exerce, mais ele se multiplica. Então eu preciso dedicar esse meu afeto para coisas e pessoas variadas, não para uma pessoa só, fulaninho vai ser a pessoa que vai receber todo o amor que eu tenho. Não, mas eu posso amar até meu trabalho. Pode ser fonte de amor para mim. Eu amo o meu trabalho, eu me entrego nele, eu me engajo nele, eu me preencho com ele. Né? Eu posso amar a minha família, eu vou preparar um almoço, eu vou me entregar nesse almoço, eu vou gerar amor a partir das minhas ações. Eu posso ter ações de amor de diversas formas. Então a gente tem que parar de ficar querendo suprir, recebendo, né? Vem a mim, ao vosso reino nada. Vem a mim, me preencha, né? Eu tenho aqui um vazio e você vem aqui me completar. Não, não é assim. Né? Eu tô vazia, então eu vou começar a exercitar e entregar um pouco do que eu tenho. Deixa eu só voltar, gente. Maravilhado com esse feedback. Que bom, Valdisney. O outro pode ajudar indicando caminhos ou me ajudando a melhorar. Sim, pode. Né? Se você tem uma pessoa bacana do teu lado, ela pode te ajudar. Vivo no namoro abusivo e não estou conseguindo sair. Zilma, é difícil, viu? É difícil. Você precisa de uma rede de apoio para conseguir sair. Né? De repente ter coisas que te sustentam, de preferência fazer terapia. É muito difícil sair de relação abusiva, gente. Né? Às vezes a gente fala, se livra desse traste. É difícil. É difícil. A verdade, a palavra é essa, nos preencher dando. Sim,
É a única forma que a gente consegue lidar com as nossas dores emocionais, com os vazios que a gente tem na vida. É a gente se doando, é a gente fazendo. Gente, e é isso, sabe? Não tem... vocês querem ouvir o quê? Não, o outro que tem que me amar muito, né? O outro tem que me amar muito pra eu me sentir bem. Não. Você tem que amar muito. E amar muito não é, ai, eu te amo, vem pra mim. Não, não é o outro não é um objeto que te pertence, mas é você conseguir disseminar esse amor de diversas formas. Você se preenche dessas coisas. A gente consegue se preencher e esse é o movimento positivo da carência que leva a gente a se preencher de coisas. Eu vou buscar o meu crescimento, eu vou buscar o meu desenvolvimento, eu tenho que crescer. E como é que eu cresço? De diversas formas, né? Eu cresço buscando meu desenvolvimento pessoal, profissional. Eu só posso ser uma pessoa interessante se eu for uma pessoa interessada. Eu sou interessada pelo teu bem-estar. A pessoa carente não é. A pessoa carente é egoísta. Ela quer que o outro ame ela e quer que o outro faça por ela e é um cobrador do outro, né? Você tem uma dívida comigo, você tem que me amar. Gente, não é isso. Amor não é isso. Amor não é isso, não é ser uma coisa egoísta. Eu amo tanto a minha filha que se a felicidade dela for morar no Japão, eu vou querer que ela more no Japão. Isso é amor. Né? Amor não é, não, minha filha, eu te amo tanto, você não pode sair de debaixo da minha asa. Isso não é amor, isso é egoísmo. Isso é querer que ela preencha o meu vazio. E muita mãe faz isso. Né? O filho, quando nasce, dá até pena. Tem pacientes que eu penso, meu Deus, tem que trabalhar muito na terapia antes de pensar em ter filho, porque senão você vai querer botar o filho pra dentro da tua barriga, se possível, né? Deixa eu só voltar, gente. Walt Disney, o problema é meu, como você deixou bem claro, sim. Sabe as palavras, doutora Adriana? Obrigada, Ricardo. Rita, o que seria um relacionamento abusivo? Falam tantas coisas e eu não sei identificar, já vou falar. Deixa eu falar antes pra Rita, antes que eu perca. Rita, relacionamento abusivo. Quando você, primeiro, né, sempre tem uma dose de sofrimento envolvida, a gente sente, tá? Eu acho que a gente sente, não existe uma regra, né? Eu falo, tem relações que são tóxicas pra gente, porque é tóxico aquele encontro, não é a pessoa que é tóxica. Ela pode ser com outra pessoa super bacana, mas com você, ela dispara o teu pior lado, tuas inseguranças, ela te faz mal, então ela pode ser tóxica. Relacionamento abusivo é quando o outro tenta te anular, tenta te controlar, tenta te dominar. Não respeita suas necessidades, não respeita quem você é. Gente, amor é isso, né? Quando a gente ama, a gente faz escolhas na vida, a gente abdica de coisas, a gente não só exige do outro, né? Isso não é amor, ficar querendo que o outro fique ali pra te atender. A pessoa não tá ali pra te atender nas tuas vontades, isso é muito louco. Né? O amor é a gente querer ver o outro bem, querer crescer junto, querer que, né, você incentiva a pessoa, não bota ela pra baixo. No relacionamento abusivo, normalmente a pessoa mina a autoestima do outro, faz o outro não acreditar nele mesmo, né? Porque quando você mina a autoestima do outro, quando a pessoa tem a autoestima baixa, você controla mais facilmente. E no relacionamento abusivo é aquele... A pessoa vai te colocando pra baixo, é aquele morde e assopra, né? De repente, sei lá, você quer um desafio profissional e aí a pessoa que é abusiva fala, ai, será? Pensa bem, talvez seja um passo muito grande, talvez seja melhor esperar, né? E aí você pensa, nossa, tá me aconselhando. Não, ele tá te boicotando de crescer. Não sei se já foi suficiente essas explicações. Juliana, se a gente ficar olhando só pro nosso umbigo, a gente fica cada vez mais vazia. Exatamente, Juliana. Isa, Dri, você acha que a tentativa dos pais de controlar o filho faça com que ele tenha mais tendência a desenvolver dependência emocional? Pode ser que sim, né? Pais muito super protetores e controladores podem gerar filhos inseguros e que busquem no par, né, repetir essa relação de alguém que vá cuidar dele, que vá proteger, que vá ficar ali o tempo todo presente. Pode ser que isso aconteça. Amor não é sugar o outro, não, não é. Gorete, passei por isso quando minha filha mais velha foi morar fora de casa. Fiz até terapia, hoje aceito muito bem. É difícil mesmo, Gorete, a síndrome do ninho vazio. Só de pensar eu já fico emocionada, assim, porque é um buraco, né? Mas é um buraco que a gente tem que administrar, né? Não é por medo de ter que lidar com esse vazio que eu vou impedir que minha filha cresça. Minhas filhas, né? Eu tenho 2. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que lidar com as nossas dores e, enfim, a gente tem que conseguir lidar com isso. Nossos filhos não estão aqui para atender às nossas necessidades. Isso é muito importante da gente entender. Eu já vi pessoas falando coisas do tipo, eu quero ter filho porque, sei lá,
por carência. Por exemplo, eu quero ter filho porque esse é um amor que eu vou ter garantia. Não tem garantia de nada, né? E filho não tá aqui para resolver problema de mãe e pai. Filho não vem aqui para curar pai e mãe de nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Flor, não tive problemas com isso. Minha filha foi pro Rio de Janeiro sozinha. Eu ajudei ela. Hoje ela está muito feliz no seu trabalho. Que bom, Flor. É isso, né? A gente, quando ama, a gente incentiva e quer que o outro cresça. Apesar de isso, às vezes, representar se afastar da gente. Então, isso já é um grande diferencial, né? Na dependência emocional, a pessoa não consegue vislumbrar essa possibilidade. Ela tem medo que o distanciamento físico gere o esquecimento, o abandono, e não tem a ver com isso, gente, não tem, né? Muitas vezes a conexão afetiva, ela se fortalece até, porque aí para o conflito do convívio, né? Então não tem, a conexão afetiva, ela não é nesse nível de ter que ser uma dependência física, né? Você tem que estar aqui grudado em mim 24 horas. Isso já é uma coisa da gente observar. É claro, não é fácil, tá? Tantos pacientes que estão em terapia e a gente trabalha isso, né? Eu falo do tipo, ao invés de você ficar nessa energia de querer que o outro, né? O que o outro tá fazendo, por que ele não tá aqui comigo, eu queria tanto que ele estivesse aqui, ficar triste, sem vontade de fazer nada, você tem que primeiro se conhecer. O que eu quero? O que me faz bem? Quais são as coisas que me fazem bem? Às vezes a gente nem sabe, né? Tem pessoas que se anulam tanto num relacionamento que quando o relacionamento acaba, a pessoa fica desnorteada, ela não sabe nem quem ela é, nem o que ela gosta de comer mais, porque ela só comia no restaurante que o outro ia. Então, assim, autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu quero, quais são os valores que são importantes para mim, o que eu faço para crescer na vida, crescer como ser humano, buscar o meu desenvolvimento, expandir, né? A gente expande. A dependência, ela murcha. A gente precisa expandir, né? Espalhar amor, como eu falei. Tenta preencher essas suas carências com coisas que sejam boas para você e para o outro e que não passe por essa questão do relacionamento, que o outro tem que me deve coisas, eu preciso que ele esteja aqui me servindo, me tampando, me saciando da minha fome de amor. Não faça isso, né? Busque essa saciedade de outras formas, né? E é muito possível isso, gente. Quando a gente começa a direcionar essa energia para nosso próprio crescimento, a gente vai melhorando a nossa autoestima, o nosso auto-amor, a nossa segurança. E uma pessoa segura, ela é menos pesada para o outro, porque é muito pesado para o outro também, né? Eu já vi pacientes assim que sofrem de ansiedade sofrerem pela responsabilidade que eles têm da outra pessoa que está com ele. Do tipo, aquela pessoa depende de mim. Às vezes até com filho. Eu já tive paciente com tanta ansiedade que não teve filho, porque ela não queria pensar numa pessoa que dependesse dela, porque ela não dava conta nem dela, que dirá de alguém dependendo dela, né? E o filho, é claro, nos primeiros anos de vida depende integralmente de pai e mãe, mas depois, com o nosso amadurecimento, a gente vai conseguindo e adquirindo uma autonomia emocional quando tudo funciona de uma maneira boa, né? O problema é quando isso não se faz de uma maneira boa, a gente permanece nessa dependência de alguém para cuidar de mim, para me fazer feliz, para me proteger, como se eu não fosse capaz de me proteger sozinha. Cida, as pessoas falam de amor próprio como se fosse cortar o cabelo, se cuidar externamente, mas o problema é interno, isso as pessoas não falam, a tendência é julgar. Pois é, Cida, pois é. E é interessante, né, o amor próprio é muito além disso, né? É muito, seria tão mais simples se fosse só uma questão, sei lá, estética, né, do autocuidado estético, mas é muito mais. Estou vivendo esse morde e assopra. Pois é, Rita, saia disso. Ricardo, valorizar e incentivar a pessoa que a gente ama faz toda a diferença, com certeza. Sofri muita saudade, mas sempre incentivei ela. É isso, Flor. Walt Disney, quando vem o ciúme que piora mais a situação? Walt Disney, o ciúme tá sempre presente na pessoa que é mais dependente, né? Não tem como. Primeiro que o ciúme é um sentimento humano, né? Eu já falei isso. Gente, emoções a gente sente pra tudo nessa vida, né? Tem uma coisa que eu acho tão interessante da gente pensar. Tudo na vida são escolhas. Inclusive, manter uma relação bacana. É uma escolha que a gente faz, né? É uma escolha a partir de coisas que eu vou abdicar. Então, assim, se eu tô numa relação que é monogâmica, por exemplo, trair essa pessoa
É uma escolha. Ai, mas não. Ai, gente, não sei, eu acabei me envolvendo sem querer. Sem querer, querendo. Já dizia o Chico. É Chico? Do Chaves? Eu acho que era, né? Não, é Chico, gente? Me deu um branco agora. Enfim, aquele. Kiko. É o Kiko. Já dizia o Kiko. Foi sem querer que... Não, ou Chaves. Ah, gente, sei lá. Eu não sei. Pra que eu uso ditado nessa vida? Gente, eu ria tanto. Quando eu era... Só um adendo aqui. Quando eu tava na faculdade, eu tenho mania de querer exemplificar coisa que depois eu nem lembro. Ai, gente, uma vez eu falei, quem avisa amigo é o ditado, né? E virou um meme na época da faculdade, que eu falei, quem amiga aviso é. Gente, eu sou um horror, eu troco tudo. É o Chaves, Gorete, sim. Como faço para agendar consulta com você online? Rita, não tenho vaga no momento, querida. Infelizmente, a minha agenda é difícil ter horário disponível. Por hora eu não tenho. Mas depois me chama no direct, qualquer coisa, mas não dá. Chaves, tá todo mundo me corrigindo. Gente, eu sou um horror. Eu sou a derrota fazendo ditados e citações, socorro. Mas vamos voltar. Foi sem querer querendo, já dizia o Chaves e o Kiko e sei lá mais quem do Chaves. A gente faz escolhas. Até essa paixão que a gente... Ai, me apaixonei pelo marido da minha amiga. Foi sem querer. Não, não foi sem querer. Por quê? Porque a emoção a gente não controla. Eu senti uma coisa estranha pelo marido da minha amiga, foge igual o diabo da cruz. Sai de perto. Some. Pega uma passagem sem volta. Começa a ter distância. Se distancia daquilo que é uma tentação para você. Gente, emoção a gente sente, mas sem controle, eu não posso controlar. Eu senti uma emoção, eu senti um desejo, eu senti... Aquilo eu não tenho como dissentir, mas eu tenho o comportamento que eu vou gerar com aquela emoção, eu controlo. Isso eu controlo. Então, assim, a gente precisa pensar nisso também, né? A gente consegue... a gente tem uma emoção, ela vem... Né? Seja ela de ansiedade, seja ela de desejo por alguém que a gente não pode, né? Ai, uma pessoa que é proibida pra mim, mas, ai meu Deus, coitadinha de mim, eu fui levada pelas emoções. Gente, a emoção chega, mas você tem que controlar essa emoção, que você não é criança pra se deixar levar pelas suas emoções o tempo todo. Juliana, e a gente pode escolher sair da carência afetiva se tratando, fazendo terapia. Sim, Juliana, é uma escolha buscar outras formas de lidar com a tua carência, né? A carência existe, isso faz parte, é estrutural e no caso de algumas pessoas tem a ver com a história de vida e tal, mas o comportamento que eu vou ter a partir disso, isso eu controlo. Como que eu vou lidar com essa carência, como que eu vou entrar nas relações, isso eu tenho como ver. Kate, a pessoa carente acaba afastando as pessoas e vira uma bola de neve, né? Não, com certeza, Kate, gente carente é chata, né? Gente carente é pegajosa, é apegada, e aí você começa, é cobradora, e aí ela começa a te cobrar, nossa amiga, você esqueceu de mim, nem me ligou, nossa amiga, não sei o que, né, aquela amiga mais carente, aí chega uma hora que você, caraca, que pessoa chata, né, você passa a não querer mais a companhia daquela pessoa, e aí tem isso, né, aquilo que mais teme, aquilo que o carente mais teme, que é ficar sozinho, é o que ele provoca com o comportamento dele, que é o afastamento das pessoas. Né? Então, a gente faz essas coisas, né? A gente provoca, a gente cava a nossa cova, né? É exatamente a gente que causa nossos próprios problemas. Tem até aquele meme, né, eu não vou falar mais meme, vou trocar tudo, mas eu acho que é o Salsicha lá do Scooby-Doo, que ele tira a máscara e fala, descobri a pessoa que tá me causando mal, e era ele mesmo. E é isso, né? A pessoa carente, ela quer prender o outro, ela quer prender, ela quer pegar, ela quer segurar, ela quer... Isso só faz o afastamento do outro. Ninguém quer ser preso. Eu não quero uma pessoa que me engula. E aí eu me afasto. Aí quanto mais eu me afasto, mais o outro tenta engolir. É terrível. A gente faz escolhas, com certeza. Desaparece do casal. Exato, Electo. Se você tá... Ou a pessoa que começa a sair com o homem casado. Ai, meu Deus, eu me envolvi com o homem casado. Ai, eu não queria. Queria. Vamos começar a conversa botando as cartas na mesa. Queria sim. Só que você achou que fosse ser diferente. E aí não saiu conforme esperado. Perdi uma amizade há anos por envolver essa situação. Eita. Costuma ser manipulador, sim. Um dos meios de diminuir a carência é diminuir as expectativas. Pode ser? Ajuda, né, Cida? Ai, Senhor, desculpem. A minha rinite que não me deixa.
pode ajudar. Mas essa coisa da expectativa também, não é só pessoa carente que tem expectativa, né? A gente gera expectativa em tudo que a gente investe. Eu acho que também essa coisa de, não posso criar expectativa. Gente, a gente sempre cria. Se eu estudo para uma prova, eu crio a expectativa de ter um desempenho. E eu vou me frustrar se ele não for bom. Obrigada, Valdinei. Então, assim, a expectativa, ela existe, né? Ela só não pode ser irreal. Gente, vamos pensar aqui que história de príncipe e princesa não dá certo nem na vida real, né? Você já viu como foi Príncipe Charles e Princesa Diana? Ela foi traída, Então, assim, não acreditem em histórias de príncipes e princesas e que tudo fica lindo e florido no final. Isso não é a vida real. Eu acho que a gente tem que parar de romantizar muito as relações e ficar esperando coisas muito idealizadas de, eu vou achar alguém que me complete. Não, gente, não é assim. Amor e relacionamento é uma construção diária que inclui abdicar de várias coisas, que inclui a gente fazer concessões, que inclui a gente buscar o nosso próprio desenvolvimento, né? Porque quando eu cresço, o outro também se beneficia disso. Então a gente tem que lidar com as pessoas reais como são, né? A gente precisa lidar com as pessoas como são. A gente tem que parar com esse negócio de ficar esperando alguém que vai salvar a minha vida. Isso não existe, não tem salvador. Né? Não tem salvador, nem a mulher perfeita que vai ser, nossa, eu tô esperando o dia que eu vou olhar para uma pessoa e pensar, é com ela que eu quero casar. Não vai acontecer. De maneira geral, isso não acontece não, gente. A gente se interessa, acha interessante, acha bacana, vai se envolvendo, ou é algum amigo que você nem dava bola e de repente se tornou interessante. A coisa é uma construçãozinha ali. Não tem essa paixão fulminante, eu não queria me apaixonar e me apaixonei. Não existe. E nem existe, vai chegar a pessoa dos meus sonhos. Não, a pessoa do teu sonho está no seu sonho. As pessoas são reais e são do jeito que elas são. Márcia, eu não gosto de pessoas pegajosas, já passei dessa fase. Pois é, Márcia. Tem pessoas que são mais carinhosas e outras menos, né? Existem a tais linguagens do amor. Tem algumas que o toque físico, por exemplo, é a principal linguagem. E aí são pessoas mais peguentas, que querem abraçar, que querem ficar... né? Isso aí é de cada um. Tem pessoas que são menos carentes e menos carinhosas. Isso são características também, tá, gente? De personalidade. Tem pessoas que demandam um pouco mais de carinho manifesto. Tem outras pessoas que demonstram o amor sendo solícito, sendo aquela pessoa disponível, né? Talvez não tão carinhosa, mas aquela pessoa que, eu posso contar com aquela pessoa. Se eu ligar pra ela, ela tá aqui, né? Então, que também é uma forma de amor. A gente precisa atender, aprender a fazer essas leituras de amor também. E não ficar esperando aquele amor, né, muito romântico, não sei o quê, porque isso aí, gente, é tudo relacionamento instagramável. Cuidado com essas coisas. Ricardo, no relacionamento a reciprocidade entre ambos faz toda a diferença, sim, né? A gente tem uma troca. Às vezes um tá mais, às vezes um tá menos, né? A gente tá ali, mas vai se equilibrando na balança, mas tem que ter, né, um nível de reciprocidade. Seja relacionamento amoroso, seja de amizade, né? Porque aquela amiga também que só te procura quando ela tem interesse, ou quando você procura ela não tá disponível, né? A gente tem que estar atento a essas questões também. Mariana, você me ajudou muito hoje. Não sou carente emocionalmente, mas sofro de ansiedade e costumo ficar na minha. Mas nesse momento tirei a camisola e tô indo encontrar amigos e me doar. Ai, que linda, que bom, é isso, que maravilha. Adorei saber disso. É isso, né? A gente, meu caso, tenha muito amor para dar. Que bom, Valdisney. Então dê e distribua de forma que não seja só para uma pessoa, né? Eu acho que você pode exercitar esse teu afeto de diversas formas, inclusive direcionando para você mesmo um pouco desse amor, né? Quando a gente acaba buscando muito o amor do outro, é porque a gente mesmo não identifica, né? Então, direciona isso e direciona para o teu crescimento também. Que coisas que são bacanas para você, que coisas que você pode fazer pelo outro. Gente, a gente se doar para o outro é tão maravilhoso. Vocês não imaginam o bem que me faz, por exemplo, fazer esse Instagram, fazer essas lives, o quanto que isso me engrandece, né? O quanto que isso retorna de maneira afetiva. E não é porque vocês ficam gratos e tal, é porque tem essa troca e ela é boa e eu sinto que eu ajudo alguém. Isso me traz e retorna para mim como amor também. Então a gente tem amor de diversas formas. A gente pode e deve buscar de diversas formas.
Não ficar só esperando de maneira passiva que pessoas cheguem na nossa vida e resolvam nossos problemas. Esqueçam isso. Não é assim que funciona a vida, gente. Bora? Vida real, ó. A gente tem que fazer, tem que acontecer, tem que estar nas relações, tem que se dedicar pro outro, a gente tem que estar ali naquela troca. Isso que é muito bom. Né? Não ficar mendigando migalhinha. Ai, ele curtiu meus stories, será que ele me ama? Não, filha, não é assim que as pessoas demonstram amor. Né? Ele deu um like na minha foto, acho que tá apaixonado. Não, você que tá vendo amor onde não tem, porque na carência é isso. Como eu falei, tá no mercado morrendo de fome. Tudo é delicioso quando a gente tá com fome. Deixa eu voltar aqui. Juliana, que live terapêutica de hoje. Nossa, praticamente uma sessão de terapia. Que bom. Você é maravilhosa. Ah, Kátia, você é suspeita que é minha amiga. Walt Disney, nós que ficamos felizes por todo esse carinho. Sim. Márcia, é verdade que depressão e ansiedade acabam com amor romântico? Depende do que você chama de amor romântico. A depressão e a ansiedade te fazem, sei lá, tem uma visão muito negativa da vida, né? A gente acaba perdendo um pouco esse encantamento que traz, né? Essa visão mais otimista, mais positiva. E se isso é que você tá chamando de amor romântico, a ansiedade, ela atrapalha muito, a depressão também, né? Primeiro que assim, gente, isso é uma coisa interessante. Todo relacionamento exige investimento. A pessoa depressiva, ela não consegue engajar e investir, né? O amor, ele precisa desse engajamento, né? Aquilo que eu me engajo afetivamente, tem amor envolvido. É o que eu falei, igual meu trabalho, sei lá, eu amo meu trabalho, eu tenho um engajamento naquilo, né? Aquilo me engaja na vida. E a pessoa depressiva, ela não se engaja em nada. Então ela precisa se tratar. Né? Isso é muito importante. Inclusive, pacientes que estão depressivos, às vezes começam a questionar seus relacionamentos. Ai, não sei se eu amo, se eu não amo. Eu sempre falo, se trata primeiro, depois se decide. Por quê? Porque a depressão te faz ver o mundo com uma lente muito ruim, muito comprometida com o teu adoecimento. Então, sim, pode interferir nesse sentido. E a ansiedade pode atrapalhar muito, né? Porque a pessoa ansiosa, ela quer ter muito controle, quer ter muitas garantias, muitas certezas. Eu tinha uma paciente que era assim, super ansiosa. Tipo, o namorado saía de casa, ela me liga quando você chegar. Preocupada de acontecer alguma coisa. Né? Ela era muito controladora. Não pelo ciúme, no sentido, ele está me traindo. Mas por essa questão de querer ter tudo sob controle. Saber o que está fazendo, com quem, que horas, né? Para manter ali um cenário mais estável para ela. Então, nesse sentido, sim, atrapalha muito. Nani, você é muito simpática e é muito legal ouvir você. Gratidão. Que bom, Nani, obrigada. Eu amo você. Flor, você é uma querida. Ai, gente, peraí que eu tô perdendo aqui. Inês, você é uma pessoa muito iluminada, Adriana. Obrigada, Inês. Não acho que seja isso tanto, não. Mas a gente busca, né, o nosso crescimento sempre. Cida, baixei esse livro das linguagens do amor para descobrir qual é a minha. Pois é, Cida. Esse livro eu já li. Adriana, hoje tu tá muito engraçada, Gorete. Gorete, isso é passivo-agressivo ou tá bom? Ricardo, fico feliz e grato a Deus quando tento ajudar quem precisa de mim. Exato, Ricardo, é muito satisfatório, né? É muito bacana. Lu, live maravilhosa. Edna ajuda muito. Voltei, vamos lá. Então, esse livro Linguagens do Amor é super interessante. Tem muita coisa que eu não concordo, enfim. Mas como eu sempre falo pra vocês, a gente não tem que concordar 100% com as coisas ou pessoas pra poder tirar o que é bom, né? Isso também é muito legal. Quando a gente é muito crítico hoje em dia, tudo é muito ou nada. Ou fulano é maravilhoso, linda, perfeita, sem defeitos. Daqui a pouco a mesma fulana é cancelada porque ela não presta, ela não sei o quê. Gente, não é assim, tá? A vida não é tanto preto no branco. A gente consegue filtrar o que importa de determinadas coisas. Então a gente aprende a fazer isso. Esse livro é uma dessas coisas. Tem muita coisa que eu filtro, não presta, e tem muita coisa que é bacana. E sim, a gente tem linguagens do amor, a gente tem formas de expressar o amor que são muito diferentes. E eu sei quais são as minhas, e eu li esse livro, e eu recomendo que vocês leiam. É bem bacana. Tudo que contribui para o nosso crescimento é legal. Patrícia, como descobrir se a pessoa tem depressão? Você mesma ou outra pessoa? A pessoa, um dos sintomas da depressão é a pessoa perder o prazer nas coisas que ela tinha antes. Por exemplo, a pessoa, sei lá, gostava de sair para almoçar todo domingo. De repente, nada tem mais graça. Nem almoçar, nem, né? É como se perdesse a energia de vida, né? A pessoa perde o prazer com as coisas que ela tinha. Se for homem, pode apresentar irritabilidade,
agressividade aumentada. Às vezes a gente acha que é sempre... E tem a tristeza também, tá, gente? Óbvio. Mas a tristeza é mais evidente, a gente consegue ver. E muitas vezes a pessoa depressiva não manifesta a tristeza como principal sintoma, mas irritabilidade, agressividade, tem manifestações físicas, né? Ou dorme demais ou dorme de menos, ou come demais ou come de menos. Aí vai depender do tipo de depressão que ela tenha, mas altera apetite, sono, desejo sexual, desejo de vida, altera. Então tem que observar essas coisas. E se for o caso, depressão é doença e precisa de tratamento com psiquiatra e psicólogo. Walt Disney, eu sou demais ansioso. Pois é, Walt Disney. Então trabalha a tua ansiedade, vê essas questões de autoestima, de autoamor, né? Isso é muito importante para a gente se tornar pessoa melhor. O livro é bom, mas nem tudo, concordo. Exato, é assim na vida, né? Laura, os buracos da infância fazem um estrago muito sofrido ao longo da vida. E como fazem, Laura? E como fazem? Como é difícil. Como é difícil, né? Assim, isso é o que a gente mais trabalha em terapia, né? Como lidar, como ressignificar essas dores, como perdoar pessoas que nos causaram mal, como conseguir olhar para nossa história de uma outra forma e como não sangrar em cima de pessoas atuais as dores que a gente carregou ao longo da vida. Por isso que fazer terapia é fundamental. Michele, eu me entrego por completo em tudo que faço. Procuro sempre fazer e dar meu melhor. Mas quando me decepciono, o desapego emocional assim é rápido e não quero mais saber daquela pessoa. Isso é normal, isso é maravilhoso, Michele. Dê amém. Coitado de quem tá junto. Mas é maravilhoso. É o mundo dos sonhos. Isso é ótimo. E sabe por que você consegue desapegar fácil? Porque você consegue se engajar nas coisas. Então a gente consegue desengajar e engajar em outra, né? Tipo, tira o ganchinho daqui, boto ali e a vida segue. E isso é ótimo, não acho ruim não, eu acho isso ótimo, é assim mesmo. Eu acho que isso é amor próprio também, né? Eu tenho esse jeitinho aí que você descreveu, eu sou dessa de me entregar, de fazer meu melhor e buscar, isso me engaja muito na vida, mas se eu tiver uma decepção, eu pego meu ganchinho daqui, boto ali e a vida, ó, segue pro outro lado. Eu acho isso ótimo, não quero mudar isso não, ficar sofrendo, não tô aqui pra sofrer, já dizia Sandra de Sá. Zilma, parabéns, um aprendizado a cada dia, que bom, querida. Live maravilhosa e descontraída ao mesmo tempo. Ai, que bom, Gorete. Electo, minha baixa autoestima está sendo na menopausa. Ai, mexe muito, gente. É assim, por isso que é importante a gente manter novamente, né? Eu tô nesse período de climatério, eu não tenho problema de autoestima porque eu nunca tive na vida. Então, não é o sintoma que me pega. Mas eu tenho outros sintomas, né? Semana passada eu tava um horror, com insônia, com calores. Então, assim, fazer atividade física é fundamental, inclusive para autoestima, gente. Faz muito bem para nossa autoestima a gente se disciplinar para fazer atividade física, e principalmente em período de menopausa. Porque a gente regula os hormônios. Gente, atividade física é bom para tudo na vida, tá? Por que é bom para autoestima? Qual é a relação? Quando eu me disciplino a fazer alguma coisa que eu sei que vai gerar um benefício na minha vida, me fortalece. Eu me sinto no controle da situação. E já dizia o Nuno Cobra, né, na Semente da Vitória, que é um livro interessante também para vocês lerem, bem interessante. E ele fala, é um pouco antigo e, de novo, a gente filtra aquelas coisas que já estão um pouquinho ultrapassadas, mas que são muito bacanas nos conceitos fundamentais. E a história do corpo são, mente sã. Então façam isso, gente, busquem mesmo fazer atividade física. Vocês vão ver que essa sensação da gente estar no controle da nossa própria vida, fazendo tudo que a gente precisa, não sendo levados pelas nossas pelas nossas próprias emoções, e conseguir tomar as rédeas da nossa vida e fazer atividade física, é isso. Eu vou levantar e dane-se, eu que mando neste corpinho e eu vou lá, né? Dá uma sensação boa, assim, de controle. Eu não tô me levando pela minha vontade. Ai, qual é a vontade que a gente tem? De encher a cara de chocolate e ficar deitada vendo Netflix. Mas isso te traz felicidade? Não, não traz. Ela traz um prazer instantâneo, que passa. Então a gente precisa trazer coisas que vão trazer uma satisfação mais a longo prazo, né? Que vão trazer uma satisfação de cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Eu vou ter reflexos na minha saúde mental. A minha filha começou a correr, né? Ela não corria, ela só malhava. A Betina, que é a mais nova.
Ela é bem malhadora, as duas são, né? Mas a Betina agora começou a correr e ela falou, mãe, eu fico tão feliz quando eu tô correndo. E eu falei, dá essa felicidade, porque a gente fica completamente endorfinado. Vocês já viram na academia a gente que corre e canta? Gente, dá vontade de cantar, juro. Eu fico no spinning com fone e ali, assim, vai me dando uma vontade de cantar, de dançar, uma felicidade, porque eu tô completamente inebriada com os hormônios do bem-estar que a gente libera fazendo atividade física, então só façam. Márcia, tô nesse grau, perdi o interesse total por sexo. Ai, gente, esse negócio de interesse por sexo também... Márcia, nesse grau da depressão, nesse grau da menopausa, ou qual é o que tá pegando? O sexo também, gente, só mais um adendo aqui, já que vocês vão falando, eu vou trazendo assunto e a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o desejo sexual, ele precisa também ser alimentado, especialmente depois de uma determinada idade na vida, tá? Não é uma coisa espontânea. Ai, acordei com desejo de transar. Não é assim, né? A gente, com o tempo, o desejo ele tem que ser despertado ativamente, né? Quando a gente está na adolescência, sei lá, entre 15 e 25 anos, é o ápice dos hormônios, né? Fica todo mundo bem dadeiro, bem comedeiro, bem... bem... com gás, né? Depois isso vai mudando, né? A vida vem chegando, os boletos vão caindo, a gente começa a se preocupar e a vida vai demandando outras coisas, os hormônios já não estão brilhando desse jeito. Então a gente tem que buscar ativamente despertar o desejo sexual, principalmente pessoas que são casadas. Ricardo, suas palavras trazem muita paz e tranquilidade. Muito obrigada, viu? Que bom, Ricardo. Fico feliz. Que bom, obrigada. Deixa eu ver. Como queria ser assim? Assim como? Meu sonho será assim, Michele. Ah, sim. Eu também acho maravilhoso. Obrigada por sua contribuição. Que bom, gente. Electo, amo atividade física. Diminui na menopausa. Faço de tudo para correr 7 km por dia. É ótimo, é maravilhoso. Muito feliz quando realizo as corridas. Sim. Depressão e ansiedade. A libido diminui muito com a menopausa. Diminui mesmo. Mas a gente tem que buscar, né? Principalmente, gente, não tem jeito, né? Os hormônios vão rolando ladeira abaixo. E a gente precisa incentivar isso, buscar ativamente, despertar, né? E é claro que dependendo da situação tem que fazer reposição hormonal para dar uma ajudinha, né? Porque sozinha às vezes não vai, né? Bom, gente, estamos aqui há umas 2h30 conversando. Já passamos e muitas, já são 9h07. Ah, esse Instagram não me derruba mais? Por quê? Porque vamos chegar a 40 mil seguidores. Eu posso ficar falando até amanhã. Que ele não me derruba mais. Há muito tempo, graças a Deus. Mas vamos terminar a live de hoje. Gente, eu achei maravilhoso. Eu adoro essa troca com vocês, né? Então, pensem nisso. Mais do que pensem, só pensar. A vida não é teórica. O amor, ele acontece na ação também. Eu acho super importante pensar. Amor não é teoria. Ah, eu amo, mas só tá no mundo da minha cabeça. Não, a gente demonstra, a gente exerce o amor. A gente age no amor. Então façam isso, busquem isso. Vocês vão ver que essas carências, elas vão diminuindo, né? Então a gente vai agindo no amor. Vai fazendo, vai agindo, vai fazendo. E quando você vê, tua vida vai ficando repleta, né? A gente vai se completando, vai se preenchendo nessas relações. Isso é muito importante. Ai, Rê, foi ótimo. Obrigada por hoje. Que bom, Regina. Você tá bem atuante aqui ultimamente, né? Walt Disney, como queria mais, amei. Gente, a live vai ficar salva, vejam e revejam. Foi Mara, como sempre. Querida, que bom você aqui de volta, né? Voltou. Boa noite, Mary. Alecto, ajuda muito a reposição, sim. Salva no YouTube. Vou salvar, se tudo correr bem vai estar lá. Eu amei, Dri, você é demais. Que bom, Isa, obrigada. Live incrível, ajudou muita gente, Deus abençoe. Gente, que bom, isso é super importante, realmente uma terapia aprendizado. Que bom, Walt Disney. Maravilhoso, gratidão. Obrigada, Michele. Que bom que vocês gostaram, que foi útil. É sempre muito incrível para mim também, né? E ajuda nisso tudo que eu falei, né? Nessa coisa do amor que a gente sente. Isso a gente multiplica, é muito bom. Muito obrigada pelas dicas. Gente, obrigada. Beijo para vocês. A live, se tudo correr bem, deve correr, vai ficar salva lá. Gratitude, Adriana, obrigada. Vai ficar salva lá no YouTube e vejam e revejam. A gente às vezes tem que processar, eu falo muito, e aí às vezes você vai chegar lá, nossa, não tinha nem ouvido isso que ela falou. Então volta lá, vai ouvindo, isso ajuda no crescimento pessoal, tá? Eu sempre falo pra vocês que live não é terapia, mas é terapêutica, principalmente se a gente realmente busca a melhoria na nossa vida.
Quero te dar um tema para a próxima live. Mágoa e falta de perdão. Ih, Cida, já falei tanto sobre isso e a gente pode falar assim. Quem tem problema de varizes pode fazer reposição? Márcia, só com sua ginecologista. Essa parte médica eu não gosto nem de opinar dentro do que eu sei, porque eu não sou médica. E eu sei que tudo que eu falo aqui vocês levam como lei, então não posso nem me posicionar. Maluzinha, estava precisando dessa live, que pena não conseguir acompanhar. Aplausos. Obrigada, gente. Maluzinha vai ficar salva lá no YouTube, tá? Se tudo correr bem, eu vou deixar o link nos stories e assistam lá. Um grande beijo pra vocês e até daqui 15 dias, que a gente vai falar daquele tema que já ficou empatado. Daqui 15 dias a gente se vê novamente. Semana que vem estarei em Brasília no congresso. Então, beijo, boa noite e até daqui 15 dias.